Fala pessoal, Pastor Pedro aqui com mais uma mensagem. E hoje eu queria falar com você sobre mistura. Tenho aqui um brigadeiro, eu já fiz essa ilustração em outras mensagens minhas. E aparentemente esse brigadeiro tá tudo certo com ele, a aparência dele é boa, a cor dele é boa, o granulado dele parece ser muito gostoso. A aparência dele tá tudo certo, mas a gente não pode ter certeza do que ele tem aqui dentro, como ele foi feito. Pode ser que tenha outras coisas aqui. Se eu te oferecesse ele agora, você comeria? Bom, deixa eu te falar um pouquinho de como eu fiz esse brigadeiro. Eu coloquei cocô e uma minhoca aqui dentro. Agora minha pergunta é, você comeria ele agora? Como eu sei que não tem tudo isso, tô brincando, eu vou comer ele agora, tá? Tá muito gostoso, inclusive. Sobre o que eu quero falar, então? Linkando agora com o brigadeiro. A aparência do brigadeiro tá ok, mas na verdade, o brigadeiro tem muita mistura dentro dele. A nossa aparência muitas vezes não revela o que tem dentro do nosso coração. E as misturas, as concessões que a gente faz nas nossas vidas. Muitas vezes, tantos jovens e tantos adolescentes vivem na igreja com base em aparência, com base em relacionamentos, em palavreados cristãos, em testemunho, mas na verdade vivem uma vida de mistura. Não vivem uma vida de santidade e de pureza. Muitos cristãos vivem igual esse brigadeiro aí, de aparência. É sobre isso que eu quero falar nessa mensagem. Quando a gente fala sobre mistura, não tem como a gente não falar sobre santidade e pureza. A gente vê isso no Antigo Testamento e no Novo, Deus falando de como ele reprova e como ele odeia a mistura. De como o povo dele tinha sido chamado para viver na santidade e na pureza. E Davi entendeu isso. Apesar de pecar, de fazer algumas coisas erradas na sua vida, ele entendeu muito bem isso aí. No Salmos capítulo 24, quero ler com você rapidinho, no versículo 3 e 4, esses versículos são muito famosos, você conhece ele com certeza. Diz assim, ó: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Bom, quando Davi fala a respeito de monte, ele fala de um lugar de encontro com Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre monte ou montanha, ela fala a respeito de um lugar de ter relacionamento com Deus, de se encontrar com Deus. Mostrando então, trazendo para nós aqui no Novo Testamento, para a gente se relacionar com Deus, o que precisa então? Temos mãos limpas e um coração puro. Davi entendeu isso. Acho que para a gente se encontrar com Deus e ter uma vida de relacionamento, uma vida de constante busca, uma vida de entender o coração de Deus, a gente precisa viver essa vida de santidade. A gente precisa viver essa vida de pureza, essa vida de não só evitar o pecado, mas essa vida de buscar constantemente a Deus e a sua pureza e santidade. A gente vê também no Novo Testamento como a santidade, ela não tem a ver com a nossa salvação, mas ela tem a ver com o nosso chamado e com aquilo que a gente pode fazer em Deus. Paulo falou isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Quero ler com você rapidinho. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para toda boa obra. O que fala no versículo 21? Se alguém se purificar dessas coisas. Então a gente vê que o próprio Deus ele faz a diferença dos vasos que ele tem. Quando a gente fala de vaso, a gente fala a respeito da unção de Deus e do óleo sendo derramado sobre as nossas vidas. Isso significa que existe diferença entre alguns vasos dentro da igreja. Alguns são para fins honrosos e outros desonrosos. Significa que o chamado de Deus tem a ver com a nossa santidade. O chamado de Deus para as nossas vidas tem a ver com a forma que a gente vive a nossa vida e a nossa pureza. Se a gente vive uma vida de pecado, de constantemente pecar nas mesmas coisas, de não buscar a santidade, a gente limita o nosso chamado e a gente limita aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. E a verdade é que muitos cristãos, muitos jovens, muitos adolescentes têm vivido como esse brigadeiro que eu mostrei aqui, de aparência, mostrando que para as pessoas como se não tivesse nada, levantando a mão no culto, vai na célula, tudo se relaciona com as pessoas, mas quando está sozinho, ou quando está nas noites, ou quando está com outras pessoas, talvez na faculdade, na escola, é outra pessoa. E Deus nos chamou para ser um povo santo, para ser um povo que não vive de mistura, mas é puro e escolheu se separar para Ele. Eu não quero uma esposa que é fiel só 6 dias da semana. Eu quero uma esposa que é 7 dias completamente apaixonada por mim, que vive para mim todos os dias. Da mesma forma, Deus ele quer se relacionar com a gente desse jeito.
Ele não quer uma noiva, ele não quer uma igreja, ele não quer uma geração que só se entrega de final de semana ou do dia da célula. Mas ele quer uma geração que se entrega todos os dias para ele. E dessa forma é usado para fazer grandes coisas para ele. Deus tem um propósito muito grande para a tua vida. Não fique preso nas pequenas coisas ou nos pequenos pecados. Se quebranta, se relaciona com Deus, busque a Ele, busque a santidade e você vai ver como você vai ser usado por Ele. Valeu, Deus te abençoe.